aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Lemos e ouvimos a palavra do Senhor. Paradoxo. Dimensões, propostas conflitantes, mas que se encontram num dado momento ou num dado lugar. A vida humana, a existência humana é um paradoxo. A sua existência é um paradoxo. Nós encontramos em todos nós este apego à existência. Nos agarramos com todas as forças à nossa vida, à nossa existência. Ao mesmo tempo, estamos sempre num desacerto com a nossa existência, a nossa realidade. Desacertado com a existência, em choque com ela, mal entendido com ela, ao mesmo tempo se agarrando a ela. Eis a experiência humana, e essa experiência certamente é uma experiência desagradável. Não é a que nós almejamos. Como há desacerto com a nossa existência e realidade. A morte é inevitável, a morte nos rodeia. A medicina labuta para nos dar mais vida, mas enfrenta seus limites. A agricultura é penosa, tiramos alimento da terra com muito esforço. Numa era de tecnologia, conseguimos um sucesso, mas à custa, por exemplo, de muito pesticida e outras coisas mais. Há um conflito relacional, o ser humano está em conflito com o seu próximo, na sociedade habita um conflito tremendo a todo momento. A violência faz parte da existência humana, o crime, a imoralidade de todas as formas, habita entre nós e em nós até. Há o vazio existencial, nós não nos sentimos preenchidos e ficamos nos agarrando a isso e aquilo, tentando encontrar um preencher íntimo lá dentro, naquilo que falta. Há a inquietação dentro das nossas almas, do nosso íntimo. E há a culpa, sentimos culpa, sabemos que somos culpados, sabemos que nós temos fracassado moralmente. E aí então está essa realidade toda nossa, que nos choca, que nos atrapalha, que nos dificulta tudo. Ao mesmo tempo, nenhum de nós está pronto a abrir mão da sua existência num estado normal, todos nós queremos. Por isso, há no coração do humano um anseio. Saiba o ser humano conscientemente isto ou não, mas em todo ser humano há um anseio. Há um anseio por uma ordem restaurada, uma realidade restaurada, e então a própria existência humana restaurada. Restaurada para fora desta, ou longe desta realidade conturbada em tantos aspectos. Este anseio está no coração humano. Há um desejo de um reacerto com a nossa realidade, um reacerto com a nossa existência onde nós habitamos nos nossos anos. O que é este anseio? Este anseio, ele é bem explicado, porque a palavra de Deus nos fala de domínio. O ser humano tem este anseio pelo domínio desta realidade, que foge do seu controle, e é uma realidade fora do seu controle, conturbada, desagradável, que tantos contratempos traz e até tragédias. O anseio pelo domínio da existência e da realidade. E aí nós encontramos aqui no verso 7 e 8, o autor falando, tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O verbo sujeitar aparece aqui 4 vezes, em relacionado à existência humana, a questão do domínio,
Mas está sujeita à realidade, a nós? Certamente que não. O que é que o texto então está nos dizendo? O texto está nos apontando para a verdade de que, do início, na criação, o proposto era o ser humano dominar a realidade, não ser dominado por ela e ser engolido por ela, ser massacrado por ela. O projeto era outro. Deus intencionou diferente. Ele estabeleceu 2 mandatos fundamentais de domínio. Um deles é o mandato espiritual, isto é, nosso relacionamento com Deus, e então nós vivermos longe da força do mal e da influência do mal. Lá em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17, Deus diz: coma livremente de qualquer árvore do jardim, coma de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quando Deus criou o ser humano para prevalecer diante do mal. Isto é, olhar para Deus e então fazer e viver a vontade de Deus e para a glória de Deus. E então viver de forma triunfante sobre o mal, fazendo o bem. Mas o ser humano perdeu esta batalha. E o mandato espiritual de vitória sobre o mal e não tocar no fruto foi uma batalha perdida. E o mandato espiritual foi perdido também. E o ser humano se tornou derrotado diante do mal. Mas há também a colocação de Gênesis 2,15, que diz: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Para cuidar dele e cultivá-lo. E no capítulo 1 de Gênesis, verso 28, Deus diz, ou a palavra diz: criou Deus homem e mulher, Deus os abençoou, e lhes disse: sejam férteis, e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O mandato cultural agora, não espiritual, mas ligado ao espiritual, do ser humano, administrar a criação como representante de Deus, controlando, subjugando toda a criação e fazendo o melhor dela, não a explorando e a danificando, mas tirando o maior proveito e o bem da criação. Mas isto foi perdido, Há um momento no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus fala sobre um novo momento do ser humano, momento difícil. Mas no início, o domínio do ser humano sobre a realidade da sua existência era a proposta de Deus. Por isso é muito bem explicado este paradoxo em nós, este conflito, em que nós nos agarramos à nossa existência, nós entendemos que ela pode ser algo maravilhoso, e que queremos realizar, e que nos atrai. Ao mesmo tempo, nós vivemos em conflito, porque esta ordem foi alterada. O domínio proposto estava lá, mas foi perdido. E esse domínio, então, perdido, é uma realidade. Citei Gênesis 3. Entre as muitas coisas que Deus fala ao ser humano, Ele diz: maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. E outras colocações mais sobre esse desacerto que adentrou o ser humano. Foi perdido esse domínio. E o ser humano agora, então, luta com a sua realidade, o seu ambiente. Deus vai falar do conflito relacional também, que adentra o ser humano. Enfim, conflito com Deus, rompimento com Deus, consequências tremendas, o domínio perdido, e aí nós agonizamos, queremos tanto a existência, queremos fazer dela algo
maravilhoso para nós, e ao mesmo tempo nos encontramos tão aquém, enfrentando tantos dissabores, inclusive até a morte finalmente. O domínio foi perdido, esta é a grande verdade, meu irmão, na minha vida e na sua vida, na vida de todo ser humano, na humanidade toda. O domínio proposto foi perdido, lamentavelmente, é a maior tragédia da história humana. Maior tragédia da história humana, e a tragédia tremenda que acontece na minha vida e na sua. O ser humano é um ser humilhado, foi criado para dominar, mas se vê agora não dominando, pelo contrário, humilhado, especialmente pela morte. Há um vestígio no ser humano de querer reinar novamente, de querer ter o domínio. Há muito esforço que explica, na ciência, por exemplo, tantas conquistas. É o ser humano movido naquele propósito primeiro de dominar, mas ao mesmo tempo não há vitória plena, e ele acaba derrotado aqui e ali, e nunca chega a uma vitória plena. Um ser humilhado, porque o domínio foi perdido, o domínio proposto foi perdido. Por isso que o verso 8 vai dizer: agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. O mundo ainda continua como está. O texto fala de Jesus Cristo, o Filho, a maior revelação, a mediação plena de Deus para nós e a nossa esperança, mas ainda não foi implementado o domínio dele no sentido de corrigir tudo isto. Ainda não vemos todas as coisas lhe sujeitas. O pecado e a morte habitam ainda entre nós, sofremos com tudo isto. Mas a maravilha da palavra de Deus é que o domínio foi resgatado, o domínio perdido foi resgatado. E é esta a mensagem desse trecho aqui. Como que esse domínio foi resgatado? Como pode ser resgatado na minha vida e na sua? Isto através do Filho Jesus Cristo. Para ele resgatar o domínio, ele precisou tomar o nosso lugar e fazer aquilo que eu e você não poderíamos fazer. Por isso que o verso 7 diz sobre ele: aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus. Por um pouco, um tempo. Isto está se referindo aos 36, cerca de 33 anos que ele viveu entre nós. Um pouco de tempo, Deus em Cristo encarnado, tomando a forma humana e sendo um homem de dores, conforme diz o texto bíblico. Um homem de dores até a dor da cruz. Viveu a nossa realidade, foi um de nós, por um pouco, tornando-se então menor do que os anjos. A obra da encarnação. Domínio resgatado que passa então pela encarnação, a identificação de Jesus Cristo conosco. Nós derrotados pela realidade, nós que fracassamos diante do mandato espiritual, mandato cultural, e sofremos neste mundo ao mesmo tempo que tanto amamos nossa existência, Jesus Cristo vem ser um de nós, desce onde nós estamos, para ali então operar a obra de resgate. É necessário a encarnação dele. Jesus Cristo, segundo o Novo Testamento, palavra de Deus, Jesus Cristo é o novo e final Adão. O primeiro Adão fracassou e nós somos da família dele, fracassados. Mas veio o novo Adão, que andou entre nós sem ser derrotado. Encarnou, identificou-se conosco, mas viveu a vida perfeita. E aí então é que ele se torna resgatador, pode se tornar o resgatador, porque ele tomou o nosso lugar, se tornou um de nós. Aí o texto vai dizer então no verso 9, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. E o verbo experimentar a morte, junto com a morte, é uma expressão hebraica que significa
realmente viver, sentir todo o sabor da morte. A morte dele foi a pior das mortes. Ninguém sofreu uma morte como Jesus Cristo sofreu. A morte mais sofrida que possamos conhecer no mundo e em outras pessoas, nenhuma é como Jesus Cristo, como a de Jesus Cristo. Aquele que morreu não só na dimensão da dor física, mas a dor física relacionada a tomar sobre si todo o pecado e mal do ser humano, a derrota do ser humano no mandato cultural e espiritual dado na criação. Tudo caiu sobre ele, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte, sabor da morte, sentido em toda a sua profundidade e dimensão. É o resgatador que vem então entrar na nossa derrota e viver por nós a nossa derrota final diante de Deus. Essa derrota diante de Deus que adentrou a humanidade, tornou-nos desacertados com a existência e a realidade. Ele veio para se identificar conosco e ser o resgatador, experimentando a morte por nós. Mas ele não seria esse resgatador se ele também não fosse finalmente glorificado, e ele foi. O domínio é resgatado não somente porque Jesus, Deus em Cristo, encarnou, não somente porque ele sofreu o resgate, experimentou a morte por nós, mas também porque depois de morto, ele é glorificado. Diz o verso 7, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória. E aí nós encontramos também o paradoxo que responde ao nosso paradoxo. O nosso é do anseio de uma existência que nos realize, nós nos apegamos à existência, ao mesmo tempo é uma existência conflitante e dolorosa para nós. E a de Jesus Cristo, aquele que vencer um de nós. Também um paradoxo, a cruz, a morte terrível, a pior das mortes, terminou de verdade, foi sepultado. Mas também esse mesmo Cristo, veja o paradoxo, derrotado pelo mal aparentemente na cruz, é aquele que é coroado de honra e de glória. Domínio resgatado. Somente em Cristo nós nos reencontramos com a proposta original para a nossa existência. Somente nele é que nós haveremos de encontrar um domínio restaurado. O texto é muito claro, que ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Mas ele já fez toda a obra necessária e há de concluí-la finalmente enquanto o tempo da graça perdura, até que aquele dia ele venha em poder e glória. Mas ele já conquistou e Jesus Cristo não está na cruz, não está no túmulo, mas ele está coroado de honra e glória, assentado a majestade nas alturas. Tem todo o domínio. E ele então restaurou o domínio, resgatou o domínio para nós, para que eu e você, morrendo com ele, nascendo no poder dele, glorificado e ressurreto, possamos viver uma vida onde nós experimentamos esse domínio resgatado. Nós sabemos que nele, inclusive, o maior desassossego da existência, que é a morte, foi vencido. E que a nossa morte não é final, porque ele é a nossa ressurreição. Ele colocou tudo debaixo dos seus pés. Ele tem o domínio sobre todas as coisas, inclusive sobre a nossa vida e nossa morte. Por isso, nele nós encontramos o domínio resgatado. Sim, a existência ainda está conturbada, porque Deus estende o tempo da graça para que o ser humano se volte para o domínio original em Cristo Jesus. Mas esta realidade tem dias contados, está datada esta realidade derrotada, sofrida nossa. A Bíblia fala do novo céus e a nova terra, do reinado absoluto do Senhor, onde o mal não mais entrará.
Enfim, o domínio finalmente será resgatado plenamente, mas nós hoje já vivemos nesse domínio em Cristo Jesus. O domínio restaurado, que foi perdido em Adão, é então encontrado em Cristo Jesus. Lembre-se que ele experimentou a morte, tudo passa pela cruz. Ali é o resgate, mas também nos conduz à cruz para o Cristo da glória. O Cristo que então é maior do que o mal que o levou à cruz. Um Cristo maior do que a morte que caiu sobre ele. E um Cristo que está exaltado nas alturas sobre todas as coisas, Deus mesmo. Então é glorioso. A Páscoa é sobre isto. A Páscoa é sobre este reacerto nosso com a nossa existência e realidade, através do nosso reacerto com Deus em Jesus Cristo. Ou é este caminho nós haveremos que continuar neste paradoxo angustiante, nos agarrando à existência ao mesmo tempo, todo o tempo desacertado, conflito em nós mesmos e à nossa volta. Há uma forma de interpretar a história proposta pelos teólogos, especialmente aqueles da linha reformada, que nos dá a grande história. Qual é a grande história? Nos nossos dias se fala muito na metanarrativa, aquela história que é maior que todas as histórias e aquela história maior que explica todas as histórias menores. Qual é? Os teólogos colocam da seguinte forma, muito resumido: criação, queda do ser humano, queda moral, rompimento com Deus. Criação, queda, redenção, redenção em Cristo Jesus. E finalmente, consumação, na volta e reino eterno do Senhor, onde estaremos. Criação, queda, redenção, consumação. A grande história. A sua vida é uma historinha, muito pequena. Você é apenas um ser humano, com alguns anos neste mundo. E você corre, você acha que está fazendo grandes coisas, mas o que é esse afazer seu diante da história, da humanidade, por exemplo? Nada. Não podemos chamar nem de um apêndice, nem uma nota de rodapé nessa história. A minha história é tão pequenina, só vai encontrar significado se ela for inserida na grande história que Deus escreve em Cristo Jesus. É verdade que eu sou uma criação de Deus. É verdade que eu participo e participei da queda. Mas é verdade também que eu tenho a redenção em Cristo Jesus. E eu estou então destinado por essa redenção à consumação do Cristo exaltado, glorioso, que reinará para sempre. Aí está o sentido para a minha pequena história. Ela faz parte de um grande enredo vitorioso do domínio restaurado. O ser humano agoniza com essa questão do domínio perdido e então não querendo se voltar para Deus e reconhecer a fonte da perda desse domínio, que foi o afastamento e o rompimento com Deus lá na criação. O ser humano busca restaurar o domínio em esforços humanos. A restauração humanista, a restauração que o ser humano busca do domínio sem Deus e sem Cristo, mas pelos seus próprios esforços. Ainda nos nossos dias há o Fórum de Davos, que gosta de falar grosso e alto de que eles vão salvar a humanidade e o planeta. Pretensões humanas. Não somos contra os bons esforços que podem ser feitos e devem ser feitos, como crentes em Cristo Jesus, que queremos ver a criação do Senhor bem tratada como deveria ter sido no início. Certamente não somos contra, mas há uma diferença entre procurarmos administrar a vida e a existência conforme a vontade de Deus e querer ser Senhor nos seus próprios esforços da prepotência humana sem Deus. Tolice. A ONU tem tantos programas da mesma direção, errados necessariamente, muitos deles, a sua natureza não, mas esta proposta de o ser humano achar que ele mesmo vai restaurar o domínio, não irá,
Não irá. A realidade vai continuar sofrida. E até a proposta nos nossos dias de se criar o transhumano, o ser humano transcender o que é ser humano, e então virar aí um autômato, uma máquina, alguma coisa desse tipo. E achando que pode até redesignar gênero. E fazendo algumas maquiagens, acha que mudou. Quando na essência não mudou nada. Restauração humanista. Outros vão para o misticismo, para o espiritualismo sem Deus e sem Cristo. E aí todo tipo de alternativas, terapias ou caminhos espirituais, todos baseados no próprio ser humano, nas suas meditações, reflexões, as suas depurações, etc. Nos nossos dias, há muitos movimentos, muitos modismos, que em si não são necessariamente errados, mas que a motivação com que se propaga é errada, porque tem a ver com esse desejo de ver o domínio restaurado sem ter que se voltar para Deus e Deus em Cristo Jesus. Por exemplo, na área da nutrição, quantas propostas do ser humano achando que com ele, com certas abordagens nutricionistas, vai redimir tudo e a sua realidade. O que é que o ser humano está buscando? Você conhece alguém que por um caminho de nutrição viveu 200 anos? A morte, um dos sinais maiores. No dia que vocês comerem desses frutos, certamente morrerão. Não há fruto outro que pode nos resgatar. Não há nutrição a não ser Jesus Cristo, nosso resgatador e redenção. O caminho da ecologia é religioso nesses dias. O ser humano pensa que pela ecologia ele vai restaurar o domínio do ser humano sobre toda a realidade. Cuidar da criação é algo que todo cristão deve fazer, mas pensar que ele em si será Senhor de todas as coisas, a parte de Deus em Cristo, é tolice. O mundo cosméticos e das cirurgias plásticas, etc., o fisiculturismo, há tanto ali do ser humano pensar que por esses esforços ele vai restaurar o seu domínio, vai se restaurar deste domínio que foi perdido e que cria esse paradoxo de amar a existência, ao mesmo tempo ela ser tão imperfeita, decadente, impura, conflitante. E ele corre daqui para lá em todas essas coisas. Mas a palavra de Deus é muito clara, o domínio é restaurado em Cristo Jesus, e ele já foi restaurado. Na nossa redenção nele, nós temos a vida com o Cristo exaltado e glorioso para todo sempre. Senhor da nossa história, Senhor do mal e do bem, aquele que é maior do que a vida e a morte, que nós celebramos de uma forma especial nesse dia. Ao terceiro dia, ele ressuscitou e ascendeu aos céus, está sentado nas alturas. Domínio restaurado. Por nós, Cristo restaurou o domínio. Realize a sua existência original. Como? Como? Entregando-se ao domínio resgatado pelo Cristo encarnado, crucificado e glorificado. Note bem, é por aí ou não há uma resposta. E todo esforço será achado mais cedo ou mais tarde, como aquém pequeno. Somente em Cristo você encontra o propósito original para a sua existência. Só nele você encontra o resgate e a restauração do domínio, o sentido para a vida. Mas de que forma? Sendo prepotente, eu tenho domínio? Não. Paradoxalmente, entregando-se àquele que tem o domínio
e resgatou esse domínio por nós, o nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele, então, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Senhor da nossa história. Vamos orar.